Funções. Bem, você que está no ensino fundamental, primeiro ano do ensino médio, você que está saindo do ensino fundamental e está caminhando ao primeiro ano do ensino médio, é um assunto que você vai passar praticamente o primeiro ano inteiro vendo. E é um assunto de suma importância para o seu desenvolvimento dentro da disciplina, dentro da matemática. Por quê? Porque se você for cursar uma disciplina de exatas, por exemplo, engenharia, física, matemática, este aqui é um assunto base, um assunto que você precisa ter completo domínio sobre. Bem, neste vídeo aqui eu vou apresentar o conceito formal de função e depois eu vou quebrar esse conceito em várias peças para que você consiga desenvolver um conceito intuitivo sobre o que é função e depois entender como funciona o conceito formal da coisa, da função, beleza? Seja A um conjunto chamado domínio, B outro conjunto chamado contradomínio. Dizemos que f de A está para B é uma função se todo elemento de A está associado a um único elemento de B. Esta aqui é a definição formal do que a gente entende como função. Vamos desenvolver um conceito intuitivo. A gente pode entender função como uma máquina que pode transformar um número em outro número. A gente coloca um determinado número na entrada da máquina e a máquina, que é a função, vai nos devolver outro número, que é o valor de saída. Bem, aqui eu coloquei na função o valor 6, número 6, na entrada da função. A função ela realizou as operações e nos devolveu o número 12. Bem, o que aconteceu com esse 6? Para que a função ela nos dê 12 como resultado de saída? Bem, o 6 ele dobrou, exatamente. Então, como que a nossa função ela poderia ser escrita como f de x igual a 2x, aonde o x ele é o nosso valor de entrada e o f de x ele é o nosso valor de saída. F de x, o valor do f, o valor da nossa função, depende do valor do x, ok? Bem, nós já temos um conceito intuitivo de função memorizado. Agora vamos entender o que seria o que é um domínio, um contradomínio e a imagem da função. Bem, eu peguei a função f de x igual a 2x. Eu quero selecionar alguns valores para o x. Eu selecionei 1, 2, 3 e 4. Esses são todos os valores que a gente pode assumir para x. Nesta função aqui, essa foi a regra que eu emiti para essa função. Coloca 1 nessa função, nosso primeiro número. A nossa função vai nos devolver o número 2. Correto? Correto. Se eu colocar o 2, a nossa função vai nos devolver o 4. Correto? Se eu colocar o 3, o 6, porque está dobrando. Vejam aqui que o nosso x ele pode assumir todos esses valores aqui. Mesma coisa do 4. Se eu colocar o 4 no lugar do x, 2 vezes 4, 8. Então a nossa função vai nos devolver o número 8. Bem, a gente pode representar os valores de x, os valores que a função pode assumir,
através de conjuntos. Vejam bem, aqui eu tenho um conjunto A. Neste conjunto A está contido os elementos de número 1, 2, 3 e 4. E temos o conjunto B, representado pelos elementos 2, 4, 6, 8, 9 e 10. Perceba que o A ele é justamente o conjunto dos valores que eu posso assumir para x. E esta é a definição do que seria o domínio de uma função. O domínio de uma função é todos os valores que a nossa variável x pode assumir. E o B, ele seria o nosso contradomínio, que é todos os valores que a função pode assumir. Função aqui, o valor depende do valor do x, e o x são todos os valores que estão no nosso domínio. Aqui é o nosso domínio e aqui é o nosso contradomínio. Vou subir aqui, o conjunto B é o nosso contradomínio. Bem, nós já analisamos que o conjunto A ele é o nosso domínio da função e o conjunto B ele é o nosso contradomínio. A imagem ela é todos os valores que estão associados aos elementos do nosso domínio. Por exemplo, como eu já havia falado anteriormente, se eu colocar todos os elementos aqui, eles vão dobrar, exatamente como está aqui. O 1, se eu dobrar um 1, o resultado será 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Então, na nossa imagem da função, pode ser representada por 2, 4, 6 e 8. Bem, neste vídeo eu quis trazer uma ideia intuitiva do que é uma função por meio do conceito formal, utilizando o conceito formal e também as definições de domínio, contradomínio e imagem, que são conceitos fundamentais que vocês vão precisar do ensino médio de vocês e também provavelmente alguns relatos que eu já ouvi do início da graduação em exatas.